possamos desfrutar da bênção que é a nossa vida. Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Jesus. Ao vir para cá, feliz pela oportunidade que Rosalina gentilmente me oferece, de retornar a esta casa de Allan Kardec, eu comecei a pensar no que falar aos corações amigos. Qual mensagem para tocar o coração de cada um de vocês. E dentro desta busca da inspiração, as entidades venerandas que sempre me assistiam, me assistem por misericórdia, em face das minhas dificuldades, me disseram: fale, querido filho, da responsabilidade de cada um de nós perante a nossa casa espírita. É o que eu vinha falar a vocês nessa manhã. Porque todos nós temos uma história ligada a esta casa espírita, a outras casas espíritas, que nós eventualmente trabalhamos e frequentamos. De alguma forma, nós fomos levados à casa espírita. Salvo raríssimas exceções daquelas criaturas que tiveram a misericórdia de nascer no lar espírita. Mas a grande maioria nossa chega de alguma forma. Eu também, na minha juventude, filho de um pai católico apostólico romano, devoto de São Judas Tadeu, que me conduziu à primeira comunhão e a obrigação de todo dia 28 comparecer em São Paulo, na igreja daquele patrono, São Judas Tadeu. Tornei-me um tanto católico, mas minha mãe, meu pai já está na espiritualidade, e minha mãe, ainda encarnada, com dificuldade, mas lúcida, com seus 85 anos, tinha alguma formação espiritualista. E eu ficava naquela fase dividida. E desde os primeiros momentos, a mediunidade se afeiçoou da minha vida, de forma a trazer reencontros com espíritos e também perturbações. Mais perturbações do que encontros felizes. Até que, pela ironia do destino, eu saí da capital, São Paulo, e vim, em face das minhas atribuições, à época de oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, a servir nessa cidade. E aqui, me casei, iniciei uma vida feliz. Estou hoje com 37 anos de casamento, com 4 netos, belos netos. Mas diante da mediunidade que se aflorava ainda em desajuste, conhecer uma senhorinha que também está na espiritualidade, chamada Domingas do Amaral. E fui levado pela essa criatura amorosa a conhecer um pouco mais no Centro Espírita Consolador o desenvolvimento da psicografia e da psicofonia. E eu ficava ali admirado pela movimentação das entidades, os olhos esbugalhados. Ela me dizia: Marcos, tenha calma, feche os seus olhos, busque a serenidade, porque você vai enxergar os espíritos. Porque, na verdade, a mediunidade da vidência não é dada pelos olhos da carne, mas pelo sentimento da alma,
feche os olhos. E eu me acalmava, e aí dei início ao treinamento mediúnico na área da psicografia. Mas eu sempre tenho dito que a dor mais dolorosa, se eu chorar, vocês, é a dor dos nossos filhos. Eu, recém-casado, com 2 crianças, casei aos 23 anos, com 24 era pai, com 25 pai de 2. Falar hoje para a juventude, isso é um absurdo, né? Nossa! Mas o meu menino, segundo, aos 4 anos, foi acometido de uma enfermidade muito grave, sem diagnóstico fechado. Levei ao meu querido irmão de coração, doutor Antônio Augusto Cais dos Santos, pediatra, que até hoje cuida dos meus netos, tem uma espírita dedicado, orador, meu amigo, meu irmão. E ele acabou determinando a internação do meu filho, dizendo, olha, eu estou examinando, ele está febril, com dores nos abdômenes, mas eu não tenho diagnóstico. Eu vou me socorrer de um especialista, de um cirurgião pediatra. Veio esse médico, me foge a lembrança o seu nome, muito alto, e ele disse, após examinar a criança, nós vamos abri-lo para ver o que é. Imagina. O que é isso? Abrir o teu filho, sem saber qual é o diagnóstico. E aí, apavorados, nós oramos. Era a única solução que nos estava naquele momento. Vamos orar. E quando eu comecei a orar, foi pela primeira vez que eu senti a presença do nosso mentor, o nosso amigo espiritual. Ele se aproxima, eu sinto um calor ainda não sentido. Comecei a suar, e eu apliquei o passe mediunizado na criança no hospital. E logo após, ele adormeceu. E no dia seguinte, não tinha absolutamente mais nada. Aí, a notícia se espalhou. No Hospital Beneficente de Portuguesa, de Rio Preto. Outra criança é cometida de um problema semelhante. Eu fui chamado. E fui lá aplicar o passe, agora sabendo da assistência dos benfeitores. Isso começou a ter uma certa rotina na minha vida. Até que um dia, conversando com um amigo de Votuporanga, de Valdinho Matos de Oliveira, ele falou, por que você não abre um centro espírita? Eu falei, eu? Não, você tem condições. Compre um terreno. Abra um centro. Eu falei, não, absolutamente. É muita responsabilidade. Eu não tenho muito conhecimento. Mas eu acho que você devia. E ficou só naquele aviso. A casa espírita que frequentava à época, levei o fato à direção. O fato da mediunidade que se iniciava, a mediunidade de cura. E depois de uma reunião me disseram, não, aqui não. Porque nós temos receio que você apareça mais do que a doutrina espírita. Eu comecei a atender na minha casa. Reuniões de segunda e sexta-feira, um atendimento de mais de 20 pessoas por noite. Eu tenho aqui 2 vizinhos, a Mafalda e o Silvio Santos, que lembram dessa fase. Os carros lotados. Porque tem pessoas que não querem se sujeitar a ir a uma casa espírita, mas uma casa pessoal, imagine de um promotor de justiça, é mais fácil. Até que um dia eu estava aqui em Rio Preto e fui assistir a palestra de Divaldo Pereira Franco. Se não me engano, no ângulo, no pátio do ângulo. E quando eu fui buscar a assinatura do baiano, Divaldinho estava do lado e falou assim para ele, fale, Marcos, fale a Divaldo o seu problema. Se mediunidade fosse problema. E eu expliquei rapidamente a ele, ele olhou nos meus olhos, pegou em minhas mãos e disse, abra nem se for uma garagem. Eu falei, o quê? Abra nem se for uma garagem, meu filho. Mas não se esqueça da parábola do feixe de varas.
dia que ele desencarnar já tem imitador, né? Eu falei, mas como é isso? Lembra-se que Jesus disse aos discípulos: uma vara só ou poucas varas é fácil quebrar pela mão, mas várias varas a um feixe é quase impossível. Depois de um incentivo desse, não tinha dúvida. Reuni os familiares, vamos fundar um centro espírita. Qual o nome? Fé, Amor e Caridade. Me emprestaram, à época, um pequeno estabelecimento desativado da indústria de móveis de aço Pandim, e nós, aí, em 1990, fundamos a Casa Espírita. Veja, uma mediunidade, uma aventura e um trabalho que já está há 27 anos dando frutos em nossa cidade. Divaldo esteve lá, quando a casa fez 1 ano de aniversário, ninguém sabe disso. No sábado do Evangelho pela manhã, ele deu a alegria de nos visitar e proferir uma palestra, imagine, para 30, 40 pessoas em nossa casa espírita. Mas dentro desse tema, de falar de casa espírita, eu vou passar agora a reflexão para vocês. Porque dentro do estudo da doutrina espírita, nós vamos colocar que a primeira casa espírita, fundada por Allan Kardec, lá nos idos de 1857, ele faz algumas anotações que é importante para a nossa reflexão desta manhã. Alguns princípios que devem nortear a casa espírita. Porque Kardec diz que o maior perigo para o espiritismo é a desunião. Se nós tivermos a união, na verdade, a nossa doutrina será um fato determinante para a mudança do nosso planeta. E ele coloca 3 princípios, que com certeza todos já estudamos. Princípios norteadores da fundação de uma casa espírita. Trabalho, solidariedade e tolerância. O que quer dizer isso? Nós, quando chegamos à casa espírita, em regra, buscamos o auxílio dos benfeitores. Queremos porque queremos algo para nos beneficiar. Mas nós devemos também entender que nós não podemos só ser assíduos frequentadores, ouvidores de palestras. Mas é importante o trabalho intenso em prol da casa espírita, para que a gente possa contribuir de alguma forma para sermos melhores cidadãos. Nesses dias que nós estamos sofrendo diante de um cenário político corrompido, é importante que nós sejamos a esperança para o nosso futuro desse país. Eu, na minha atividade profissional hoje, ligado especialmente ao Tribunal do Júri, dos crimes de homicídio, eu tenho compartilhado essa preocupação com os senhores jurados. Tenho certeza que deve ter algum aqui. Dizendo o seguinte: é importante, e repito sempre uma frase dos Espíritos, por que o mal predomina na terra? Pela timidez dos bons. O dia que os bons, homens e mulheres, tiverem a ousadia, a coragem dos homens maus, nosso planeta será mudado. Por isso que nós, espírita, temos que ser corretos, dignos. Não só aqui na casa espírita, mas principalmente como cidadãos no dia a dia. Ele fala ainda, Kardec, da solidariedade. Aliás, solidariedade foi a primeira palestra que eu fiz em minha vida, aos 7 anos de idade, no colégio José Carlos Dias, em São Paulo, no bairro da Casa Verde. Quando uma professora me chamou, falou: Marcos, vem cá. Era Marquinhos naquela época, né? Hoje o Marquinhos é meu filho. Marquinhos, vem cá. Você vai falar para os seus coleguinhas. O que, professora? Sobre solidariedade. Meu Deus, eu fiquei o dia inteiro para aprender a falar essa palavra, solidariedade. É difícil para uma menina pequena, imagine. E aprendi. E Kardec, recordando, na verdade, os princípios que ele aprendeu lá com Pestalozzi, grande educador, isso, que mudou a educação,
a solidariedade é realmente compartilhar da dor alheia. É se interessar pelo outro que está ao nosso lado. Muitas vezes nós chegamos à casa espírita, sequer nos conhecemos. Por isso que eu acho bacana, isso auxilia a nossa mediunidade, quando eu vejo os trabalhadores da casa com o nominho. Ah, tudo bem, você não precisa... E às vezes é a coisa mais desagradável, a pessoa encontra com a gente. Ô Marcos, tudo bem? Você lembra de mim, né? Claro que eu lembro, não lembra nada. Mas o nome é tão gostoso, você ouvir o teu nome, coisa mais deliciosa que existe. Solidariedade e tolerância. Por que tolerância? Todos nós somos oriundos de diferentes situações, de formações intelectuais, culturais diferentes. Muitos foram protestantes, católicos, budistas, e nos reunimos na casa espírita. Aqui nós temos que ter tolerância. Ora, se nós não tivermos tolerância aqui, imagine na vida. Portanto, Kardec, com a sua inteligência notável, fala em tolerância. Você tolera, de fato, o teu amigo da casa espírita, o seu companheiro? Interessante. Quando estudando a respeito desse assunto, me socorro de novo de Divaldo Pereira Franco. Porque ele também busca as diretrizes para a sua casa espírita. E a benfeitora Joana de Ângeles, aproveitando esta lição preciosa de Allan Kardec, coloca alguns princípios também, que servem, que vai ao encontro dos princípios de Kardec. Ela fala que nós devemos ter na casa espírita um triângulo. O primeiro triângulo que é importante, que é a base, espiritizar. Parece incrível falar isso, né? Espiritizar uma casa espírita, espiritizar a nós mesmos, sim. Porque todas as religiões, quando você chega no catolicismo, eles vão te dar a Bíblia, o Evangelho. Na igreja protestante também, lá no budismo, alguns princípios de Buda. E na casa espírita, nós temos o primeiro dever, que é conhecer o espiritismo, que é estudar, que é ler. Aliás, nós vimos lá no Evangelho, espíritas, filho da verdade, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, espíritas, instruí-vos. E nós, eu fiquei feliz quando vi aqui com a Maria mostrando a programação da casa, reuniões todos os dias. Bacana. Nós temos que ter o interesse de estudar. Estudar. E interessante que Joana de Ângeles fala em espiritizar a casa espírita, evitando situações estranhas à doutrina espírita. Como, por exemplo, com todo respeito eu falo isso, cromoterapia, não tem nada a ver com o espiritismo. E outras sessões por aí que fogem da linha da codificação kardeciana. Por isso que a casa espírita tem que ser espírita. Jesus, Kardec, é importante. E ela fala ainda mais. Qualificação. Então, repetindo, espiritizar e qualificar. Para que eu possa ser uma pessoa melhor. Qualificar na minha área profissional, fazendo cursos, pós-graduação, estudando. Qualificar-me na casa espírita. Tem muita gente que fala assim, me fala alguma coisa de Allan Kardec. O indivíduo não sabe. Nem quem foi o nosso querido Hipólito Léonard Rivaio. Nasceu agora 3 de outubro de 1804. Né? Allan Kardec nasceu em Lyon, filho de um juiz de direito, João Batista. Olha que interessante. Estudioso, era letrado, fazia traduções, falava o alemão fluentemente. É importante que a gente saiba um pouco para chegar a falar com a sua formação acadêmica, qualificar-se, estudar. Nós temos que estudar sempre. Mas eu tô velhinho, ainda não dá para... Dá sim. Comece a estudar. Comece a se preparar. Mas eu
eu sou imperfeito, mas quem é perfeito aqui? Isso é uma justificativa, desculpe falar, egoística. Nós todos temos condições de trabalhar para o bem da humanidade. Terceiro princípio, adotado por Joana de Ângeles. Espiritizar, não se esqueçam disso, hein? Vai cair na prova. Espiritizar, qualificar e humanizar. Olha que interessante. Nós temos que ser criaturas humanas. Sentir, se preocupar. Porque muitas vezes nós chegamos aqui com... somos os coitadinhos do universo. Às vezes, do lado seu, tem pessoas que estão sofrendo muito mais ainda. Que necessitam de um ouvido para ouvir as suas dificuldades. De um sorriso. Aliás, é importante, se você não sorriu hoje, por favor, sorria. Eu estava dizendo ao Arif que eu estou feliz. Ontem o meu time ganhou do Palmeiras. Debaixo de uma chuva. Se preocupe os corintianos, nós vamos chegar lá. Né? Então nós temos que sorrir, participar da vida com alegria e ter a humanização, entender que a pessoa que está ao teu lado é teu amigo, é teu irmão de humanidade. Por isso que nós temos que buscar sempre, refletir, porque a vida é tão rápida, tão rápida. Vou falar uma coisa para vocês, vão sorrir. Eu fiz 60 anos. Parece não. Mas a única vantagem é que eu fui lá no Poupa Tempo, já peguei meu cartãozinho, porque eu ficava indo no shopping, essas coisas, não tinha estacionamento, agora eu tenho meu cartãozinho colocado. Idoso. Meus filhos riram até. Mas falei, vou aproveitar, não é? Só que agora já mudaram um pouco, diz que para esse problema do privilégio dos idosos, tem os idosos de 70 anos, 30. Mas eu estou na faixinha já. Feliz, jogando futebol, correndo, não é? Praticando o meu esporte. Isso é importante. Porque, na verdade, a idade está na mente. Se você tiver uma mente feliz, jovial, o teu corpo não envelhece. Eu tenho encontrado com meus colegas da academia do Barro Branco, todos velhinhos, cabelo branco, nem cabelo branco eu tenho, pouco. Eles falam que eu pinto, né? Os colegas falam, o doutor Marcos Leles, quando joga e chove, ele não joga porque vai cair a tinta. Não, ainda não preciso disso. Mas a jovialidade faz parte da nossa vida. Por isso que é importante a gente ter esse momento especial da nossa vida. Nos humanizar, interessar pelo outrem. Interessante, não é? A gente não pode ser sem mais um, mas aquela pessoa importante da vida, do universo. Jesus, é Joana de Ângeles que fala. Quem conheceu Jesus jamais foi o mesmo. Jamais o esqueceu. Nunca deixe alguém se afastar de ti sem levar um traço da sua bondade. Olha que coisa bonita. Vamos repetir. Quem viu Jesus jamais o esqueceu. Não deixe ninguém se afastar de ti sem levar um traço da sua bondade. Olha que gostoso. Essa é a preocupação de ser para se humanizar. Olha, essa pessoa é especial para mim. É importante que a gente sejamos assim ligados a essa fraternidade, essa ligação. E eu achei um texto aqui importantíssimo. Eu falei, eu vou levar escrito para não me perder. Estou meio atrapalhadinho. É um livro que nós pouco lemos, antigo, chama-se Segue-me, ditado por Emmanuel a Chico Xavier. Eu acho que eles estão reeditando essa obra. Eu tenho ela com Jesus assim na capa, mas ela está renovada. Mas o tema para ser abordado nesta manhã é especialíssimo. Eu vou parar por aqui, lendo, para que essa mensagem você leve para a tua casa e possa refletir
Qual o seu papel efetivo na casa espírita? Emmanuel começa, como sempre, citando um trechinho do Evangelho. Esse é de Mateus, está no capítulo 18, versículo 20. No grupo espírita chama a lição. Por quê? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Olha que coisa bacana. Nós todos, certamente, estamos reunidos em nome de Jesus. E com certeza Ele está presente. Me recordo de Romeu Gris, me dizia, Chico sempre falava, nós nos reunimos porque temos saudade de Jesus. Verdade. E começa assim o texto ditado de Emmanuel a Chico Xavier. Compreendendo-se que cada obreiro da seara espírita cristã se incumbe de tarefa específica, é forçoso indagar, de quando em quando, a nós mesmos, que somos no grupo de trabalho a que pertencemos. Então, essa reflexão do Emmanuel eu passo para vocês. De quando em quando, nós temos que parar e falar, para lá. O que eu estou fazendo no Allan Kardec? Qual é o meu papel aqui? De mero ouvinte? Escuta a palestra. Reflito as lições. Não mudo um centímetro da minha conduta. Continuo avarento, egoísta, orgulhoso, ou estou mudando um pouquinho? Essa pergunta também faço para mim mesmo, né? Só como dirigente espírita, 27 anos. Melhorei. Aí ele continua. Quem nós somos? Uma chave da solução nos obstáculos ou um elemento que os agrava? Casa espírita tem obstáculo, evidente. Às vezes, como eu cheguei aqui, a Rosalina estava apavorada na frente. Ai, não confirmei com o Marcos a palestra. Já tinha o Zé Maria de prontidão, com um livrinho. Falei, eu vou sentar e deixar ele falar. Até prefiro. Né? Mas estava pronto. Então é uma chave para a solução de um obstáculo que não foi real. Graças a Deus, estou presente, firme. Quando ela liga lá, aliás, todo outubro ela me liga. Eu sempre, a última vez, o ano passado, eu vim aqui na mudança do horário de verão. Graças a Deus, hoje não mudou, né? Eu detesto esse horário. Continua. Um companheiro assíduo às lições, um assistente que por desfátio aparece de vez em vez. Tive que parar para buscar no dicionário o que é desfátio. Alguém sabe, não? Falta de fome. Falta de vontade, não é? Dentro do texto. Então vamos mudar um pouquinho. Um companheiro assíduo às lições, um assistente que por falta de vontade, de interesse, aparece de vez em vez. Estou vendo alguns rostinhos aqui, eu sempre vejo aqui aos domingos. Né? Outros rostinhos estão do outro lado que eu não posso narrar para vocês, já partiram para a espiritualidade. Né? Estão aqui presentes, parentes de vocês, amigos, né? Que nos honram com a presença. Não é, doutor? Está do teu ladinho bonitinho aí, te abraçando. Continua. Um amigo que compreende e ajuda, ou um crítico inveterado que tudo complica ou desaprova. Não, Rosalina, isso está errado. Não, tem tudo errado. Vocês estão fazendo tudo errado. Não vamos gravar, não vamos chamar para evangelização. Não. Um amigo que compreende e ajuda, ou um crítico inveterado que tudo complica e desaprova. Tem pessoas que se acostumam só de criticar os outros. Só criticam, não fazem absolutamente nada. Mas gosta de criticar. Aquelas línguas pretas, né? Falam mal de tudo.
um enfermeiro consagrado ao bem da comunidade, ou um doente que deve ser tolerado e tratado pelos demais. Ih, lá veio o coitado. Perturbado, perturbadinho. Perturbado todos nós somos, né? Mas busca ter uma disciplina para não aparentar e auxilie. Como eu disse já, todos nós temos condições de auxiliar alguém. Um manancial de auxílio, ou, essa aqui é difícil, hein? Ou uma charneca deserta sem benefícios para ninguém. Primeira perguntinha, o que é charneca? Alguém sabe, não? São aquelas plantas que nascem em terrenos áridos. Não serve para nada. Então, a gente deve ser um manancial de auxílio ou uma frutinha amarga do deserto, sem benefício para ninguém. Um apoio das obras boas, uma brecha para a influência do mal. Interessante que as entidades, recebia uma mensagem esses dias de um amigo espiritual, dizendo que cada casa espírita existe uma milícia espiritual em torno da casa espírita. Milícia, hein? São soldados espíritos soldados, que ficam em vigia, em vigilância, impedindo entidades inferiores de aqui adentrar. E daqui para fora? Será que nós temos a milícia interior que nos protege? É importante, meus irmãos. Prece, orai e vigiai para não cair de tentação. A gente tem que ter um vínculo com a sintonia com os bons espíritos. Porque as dificuldades estão aí. Crimes horrorosos ocorrem. Até em lares espíritas. Estou acompanhando um caso de Votuporanga, um filho dileto de um amigo dileto já na espiritualidade, menino de ouro, que foi assassinado em circunstâncias que ainda estão sendo apuradas. Um advogado. A influência do mal. Então nós temos que entender que a milícia protege o Kardec, mas nós devemos nos proteger através da vigilância interior. Uma planta frutífera ou um parasito destruidor? Um esteio da paz ou um veículo da discórdia? Kardec diz que o maior problema da casa espírita é a desunião, é a discórdia, são os grupinhos, são as panelinhas. A casa espírita não é lugar para panela, é lugar para fraternidade, para amizade, para companheirismo. Uma bênção ou um problema? E ele termina concluindo. Façamos semelhante observação e verificaremos, sem dificuldade, se estamos simplesmente na doutrina espírita ou se a doutrina espírita já está claramente em nós. Vou repetir para a gente finalizar essa breve reunião da manhã. Façamos semelhante observação e verificaremos, sem dificuldade, se estamos simplesmente na doutrina espírita ou se a doutrina espírita já está claramente em nós. Quem sabe um dia a gente possa abrir os braços e lembrar do apóstolo do gentil Paulo, quando diz: agora não sou eu mais quem vive em mim. Quem vive em mim é Jesus. A pessoa, o dia que você puder fazer assim, olha, meu irmão, não é mais um Marcos que vive aqui. Quem vive aqui é o Cristo. Que cada um consiga melhorar, qualificar, espiritizar, humanizar, para servir melhor a essa causa. Que Deus os abençoe, hoje